irmãos e irmãs, paz e bem. Estamos no 12º domingo do tempo comum. O Evangelho para a nossa leitura orante deste final de semana é Mateus 10, 26 a 33. Estamos dentro do contexto de Mateus, que Jesus, após a proclamação das bem-aventuranças, também após a sua ação missionária, em que cura muitos necessitados, agora ele fala aos seus apóstolos, eles que serão enviados em missão para dar continuidade à missão de Jesus. Os apóstolos que são constituídos então missionários. Eles devem continuar assim a proclamação da boa notícia do reino. O reino dos céus está próximo, como Jesus diz. E por isso também Jesus faz um discurso de exortação diante das adversidades que podem enfrentar por causa da coerência perante a sociedade. Isto é, a mensagem que eles levam podem sim ser rechaçada. Por isso que no capítulo 10, logo no início, Jesus vai dizer: eu vos envio como ovelhas perante os lobos. Sejam mansos como as pombas e espertos como as serpentes. Então é dentro desse contexto que nós ouvimos o Evangelho. O Evangelho que é anunciado, a boa notícia de Jesus, a boa nova do reino de Deus anunciada, mas ao mesmo tempo rejeitada e como muito próprio da vida do profeta, ser também rejeitado. Por isso Jesus diz: não tenhais medo dos homens. É uma expressão muito importante na Bíblia, aparece 140 vezes em toda a Bíblia. E nesta passagem, nesses poucos versículos que ouvimos, aparece 3 vezes: não tenhais medo dos homens, no versículo 26, 28 e 31. É como se Jesus realmente enfatiza: vocês serão rejeitados por causa do anúncio da boa notícia do reino, mas não tenhais medo dos homens. Mantenham-se firmes, mantenham-se na palavra. O mandato de Jesus ao apóstolo é que anunciem a palavra do reino. Então isso exige o testemunho diante de um mundo que às vezes é hostil à boa nova. Jesus também vai dizer através do evangelista Mateus: nada há encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Isto é, a palavra de Jesus, a boa notícia do reino é luz. Realmente traz luz, principalmente perante as trevas. Traz luz perante a realidade. Denuncia muitas vezes a maldade humana. Denuncia aquilo que não está de acordo com o projeto do reino de Deus. Clareia os caminhos, como diz o Salmo 119. Jesus é a luz e a sua palavra ilumina todas as realidades. Por isso que Jesus também vai exortar os seus apóstolos: o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. Jesus não esconde o seu projeto e nem quer também que os discípulos, seus missionários, o esconda. Ao contrário, o revela, desvela, dá a conhecer os mistérios de Deus. Esse mistério, esse projeto não é algo inatingível a nenhum ser humano. Pelo contrário, pode ser conhecido e vivido por todos que aderem à boa notícia do reino. Pode-se também entender esta frase referente à justiça do reino, que desmascara a hipocrisia dos prepotentes e por isso também a perseguição. Jesus continua afirmando aos seus apóstolos: o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. A metáfora, o símbolo do telhado é interessante, né? Era do telhado que os guardas, os vigias das cidades anunciavam o perigo que estava por vir.
anunciava a toda a população para ficar alerta. E ao mesmo tempo também era do telhado que aqueles que anunciavam uma boa notícia que poderia ser dada para a população, os arautos, faziam de cima do telhado. A palavra de Deus então deve ser escutada por todas as pessoas. Interessante que os escribas e fariseus guardavam para si o mistério de Deus e não deixavam os outros entrar. Os discípulos de Jesus, ao contrário, devem anunciar ao mundo todo a boa notícia. Deve ser uma notícia que espalhe e que realmente chegue a todos os cantos. E na perseguição, Jesus afirma: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Lembro aqui, dentro desta palavra que leva à profecia, irmã Dorothy, missionária americana no norte do nosso país, que trabalhava junto com os seringueiros, imbuída da força da palavra de Deus, do Evangelho, discípula missionária de Jesus Cristo, faz a opção pelos pobres, pelos pequenos, os seringueiros. Quantas vezes, com certeza, ela foi ameaçada, até mesmo atacada. O que essa irmã, em vez de falar de Deus, fica arrumando conflito? Quantas vezes ouvimos isso dentro da nossa própria igreja? E ela firme no Evangelho. Interessante, antes de morrer, antes de ser matada, na verdade, por seus algozes, pega a Bíblia e reza com aqueles que iriam tirar a sua vida. Não tenham medo daqueles que matam o corpo. Interessante para nós também percebermos que na espiritualidade cristã, corpo e alma não há divisão. Há sim uma totalidade. O ser humano é corpo, alma, espírito, é uma coisa só. O evangelista quer nos remeter que matar o corpo é a vitória aparente dos truculentos, é a vitória aparente dos algozes que matam aqueles que proclamam a justiça, a verdade do reino. Mas a totalidade pertence a Deus e por isso não serão vencedores. Na vida de Jesus nós afirmamos: o crucificado é o ressuscitado. Aquele que mataram, Deus fez vida nova. Jesus também afirma: temei aquele que pode destruir a alma e o corpo. Temor aqui não é medo, e sim piedade e respeito por Deus. Quem tem medo não se torna discípulo, não se torna filho, se torna empregado. Nenhum discípulo é empregado. Todo discípulo ama a Deus e respeita a Deus pelo amor, que recebe e paga também com amor. Temor é sabedoria de colocar a vida a partir do projeto de Deus revelado por Jesus. Os discípulos não devem ter medo dos truculentos, mas temor de Deus, aquele que tem o poder, sobretudo, de julgar. É Deus que realmente pode, e um dia estaremos perante Ele, e a verdade que Ele é, deveremos aprender a apresentar a nossa verdade. A verdade que deve ser o amor vivido no cotidiano da vida. E Jesus traz a esperança também para aqueles que o seguem, aqueles que são perseguidos. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas, isto é, nem mesmo os pardais, que são criaturas não semelhantes a nós, feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus cuida. E esse cuidado está na dimensão daquilo que vimos anteriormente, da totalidade. Deus muitas vezes não pode nos tirar do sofrimento. Deus, a liberdade humana foi nos dada, mas no sofrimento Ele está e Ele faz justiça, como fez com o seu filho. Foi morto, mas ninguém tinha poder de ressuscitar. Ele tinha e o fez. Então a vitória final sempre será de Deus. E por isso que Jesus termina esse evangelho dizendo: quem se declarar a meu favor diante dos homens, eu estarei também do seu lado. Quem se posicionar a partir da prática da justiça do reino, dei como defensor o próprio Jesus Cristo. Por isso, irmãos e irmãs,
a palavra de Deus que hoje nos questiona no dado da profecia, no dado de, olhando a realidade em que estamos, de tantos sofrimentos, tantas exclusões, de tantas mortes, de tantos abandonos, a palavra de Deus quer ser luz para os povos. E isso pode ser que incomode a alguns, ou muitos até, mas a palavra não pode ser escondida. A igreja, nesse sentido, é portadora da boa notícia do reino. E é a sua missão anunciar a todos os povos. Que Deus nos ajude nesta empreita de sermos uma igreja missionária em saída, a favor da vida e da esperança.